Eu preciso de pelo menos 50 incendiários comigo aqui. Tem alguém incendiado? Eu quero falar sobre aceleração. E aceleração, entenda, não tem a ver com pressa. Deus não está com pressa de nada. Porque quando falamos de pressa, a gente precisa partir do pressuposto que alguém se atrasou. E por isso está correndo atrás do prejuízo. Eu venho com pressa várias vezes para o culto. Hoje foi um desses dias. Eu cheguei junto com a maior parte das pessoas para o culto. Então eu tenho pressa porque eu estou atrasado. Mas Deus não caminha com velocidade porque se atrasou. Ele caminha com velocidade porque isso faz parte daquilo que Ele quer construir. A aceleração não é pressa. Está comigo ainda? Diga amém. Então eu quero falar sobre aceleração. Eu quero que você tenha esse entendimento. Nós muitas vezes falamos isso principalmente na igreja. Deus está com pressa daquilo que vai fazer. Não. Deus só viu agora em você uma janela de oportunidade, ou seja, você talvez por um momento, dentro de anos, você pela primeira vez pode ter falado, Deus, eis-me aqui, e aí tudo começa a acelerar. Não é Deus que está com pressa, é você que agora se disponibilizou. André, o que Deus está fazendo em Miami? Ele está com pressa? Não, é só uma comunidade de fé que se disponibilizou e falou, Deus, nós entendemos que nós não somos do tamanho do auditório que temos, nós não somos do tamanho da conta bancária que temos, nós não somos do tamanho da quantidade de línguas que falamos, nós somos do tamanho do Deus que habita em nós. Então mesmo sendo pequeno fisicamente, eu creio que o Senhor pode atribuir para nós grandeza e nos colocar entre os príncipes, e é isso que Deus está fazendo. Então a aceleração é resultado de disponibilidade. Eu quero compartilhar algumas coisas de verdade, eu queria que você prestasse atenção, porque algumas dessas chaves, elas podem ajudar você a romper em 2021, mas ainda nesse ano também, amém? A aceleração tem a ver com disponibilidade. Por que algumas coisas não acontecem? Porque você não está disponível para que aconteça, é simples assim. Porque nenhum dos discípulos tinha algo que fazia deles especiais em relação aos outros. Pedro era um pescador, irmão, ele fedia peixe. Você tinha cobradores de impostos, você tinha homens simples, rudes. Então por que eles se tornaram o que tornaram? Por conta da pessoa que caminhava ao lado deles. Não tinha a ver com a habilidade de Pedro, mas com Jesus que andava ao lado de Pedro. Não tinha a ver com a habilidade de Marcos, de Mateus, mas com a habilidade, com o poder, com a graça do Jesus que caminhava ao lado deles. Irmão, olha para mim em nome de Jesus, você está comigo? A única coisa que muda a história de alguém é quando Jesus é acrescentado a isso. Você quer um exemplo? A cruz, ela foi utilizada milhares de vezes antes de ser utilizada com Jesus. Só que os céus nunca se tornaram noite, mesmo estando de dia, quando alguém era crucificado. As pedras não se partiam, os mortos não ressuscitaram, nada mudou a cada homem e mulher que era colocado naquela cruz. Então eu entendo que o poder não era da cruz, o poder era de Jesus colocado naquela cruz. Um pedaço de madeira se tornou o início de uma revolução. Por quê? Porque Jesus foi colocado nela. Homens simples se tornaram revolucionários. Por quê? Porque Jesus caminhou ao lado deles. Cidades pequenas entraram na história e o mundo inteiro agora conhece cidades pequenas por onde Jesus passou. Por quê? Porque Jesus passeou por elas. Então você vai lá em Israel, eu tive a oportunidade de ir no ano passado, e você vê, olha, aqui acredita que Jesus fez isso, aqui acredita-se que Jesus fez aquilo. Irmão, são lugares áridos, alguns deles feios, sem vida, sem nada demais, mas o que colocou eles no centro do mundo e fez com que geração após geração desejassem viajar para aquele lugar? Porque Jesus passou por ali. Então eu quero compartilhar com você que se você quer acelerar em qualquer estação da sua vida, acrescente Jesus a ela. A sua casa não prospera se Jesus não for o centro dela. Você pode ganhar dinheiro, eu estou falando de prosperidade, é diferente. Você não rompe se Jesus não for o centro da construção da tua história. Você pode até estar achando que está crescendo, mas eu não estou falando de crescimento sem propósito, eu estou falando de você construir algo que dura para sempre. Então você pode pegar qualquer coisa, irmão, se você acrescentar Jesus a ela, tudo se transforma. Então a gente está debaixo desse tempo de aceleração. E nesses últimos 2 meses, crescemos e avançamos mais do que nos últimos 6. E eu estou sendo consumido por essa palavra, por isso que eu quero compartilhar isso com você. E de verdade, é um convite, quem quiser pega. Eu quero muito compartilhar o que pode ajudar você a sair de um lugar ok, para um lugar onde Deus deseja te colocar. Mas eu preciso que você gere expectativa em relação ao que Deus vai fazer, amém? A gente está saindo desses últimos 2 meses numa aceleração que se compara aos nossos últimos 6. E eu estou exausto emocionalmente, fisicamente, a gente está se desgastando, é como se fosse, sabe aquele finalzinho do tubo da pasta de dente, que a gente aperta porque sabe que ainda tem alguma coisa para sair.
E talvez alguns me perguntariam, pastor, mas por que você não descansa? Porque eu tenho uma firme convicção que até o último dia desse ano a gente precisa terminar a construção das bases pelas quais a gente vai se mover no próximo ano. Irmão, tem muita gente que não está se movendo porque não está gastando tempo construindo as bases pelas quais vai se mover. Não tem como um avião decolar se não tiver uma pista, não tem como nada acontecer se não tiver uma base, não tem como um edifício permanecer de pé se não tiver fundamentos, não tem como uma igreja permanecer viva se Jesus não habitar em meio a ela, não tem como nada acontecer sem que você antes construa as bases para que aconteça. A loucura é que muitas vezes a gente quer prosperar, avançar, romper, mas não gasta tempo construindo as bases pelas quais isso vai acontecer. Você quer prosperar, então construa uma base de generosidade. O generoso prosperará, aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Você quer experimentar paz que excede todo entendimento? Então abre mão do teu direito de entender. Você quer viver milagres? Então para de achar que a lógica vai levar você para onde você precisa. A fé não respeita a lógica. Então tudo que eu quero viver, antes eu preciso construir algo. Está comigo ainda? Amém? Então por que a gente não está descansando até o último dia? Porque eu tenho uma palavra de Deus, uma firme convicção. 2021 vai ser um ano de romper sobrenatural. E a gente vai começar 2021 da forma que a gente terminou 2020. Irmão, a minha questão é, se estávamos aonde estávamos no dia 8 de dezembro do ano passado, se começamos aonde começamos em 8 de dezembro do ano passado, imagina começando no próximo ano, da onde estamos finalizando esse. Com uma comunidade de fé mais madura, com pessoas ainda mais apaixonadas, com ainda mais visão, maturidade, recursos, disponibilidade. Então entenda isso em nome de Jesus. Você decide como vai ser o teu ano de 2021, porque é você que vai gastar tempo ou não construindo as bases em 2020. Irmão, uma das maiores loucuras que nós como cristãos fazemos é assumimos um papel de reatividade. A gente reage quando algo mal acontece. Então eu estou doente, eu peço para que Deus me cure. Eu estou falido, eu peço para que Deus me prospere. Eu estou triste, eu peço para que Deus me alegre. Irmão, a fé não é para a gente reagir ao que está acontecendo. A fé é para a gente declarar o que vai acontecer. Então não espera 2021 começar para você falar, meu Deus, o que vai ser desse ano? O que esse ano espera? Irmão, esse ano não tem nada reservado para você que você não tenha ainda declarado sobre ele. O problema é que a gente começa uma semana, a gente começa a nossa segunda-feira, e a gente quer saber, vamos ver o que vai dar essa semana. Não, você não vai ver o que vai dar nessa semana, você tem que dizer para ela como vai ser essa semana. Então todos os dias, desde que eu comecei a pregar, eu começo falando, esse ano já é o melhor ano da nossa vida. E desde que eu disse isso e criei nisso pela primeira vez, não houve um ano que fosse pior do que o ano anterior, pelo contrário. Esse ano é mais próspero do que o anterior, é mais intenso do que o anterior. Deus tem feito coisas mais absurdas do que o anterior, mas a bondade de Deus é tão escandalosa, a ponto de eu saber que esse ano é incrível, mas ainda não se compara com o ano que vem. Essa firme convicção que move a gente, é debaixo dessa aceleração que nós estamos em Cristo. Você crê nisso? Diga amém. Então a gente precisa ter esse entendimento. O que você está fazendo em 2020? Eu estou construindo as bases pelas quais Deus vai se mover no ano que vem. O que você está construindo nessa década? Irmão, olha para mim, em nome de Jesus, a gente está no início de uma década. Você tem noção do peso profético disso? Tem um ciclo que começou em 2020, tem uma season, new season, é um novo tempo, uma nova estação, tem coisas novas acontecendo. E sabe uma coisa que eu aprendi estudando a história da Bíblia e olhando para a minha própria história? É que se tem algo que o inferno é especialista em fazer, é tentar impedir aquilo que Deus já prometeu que faria. Então quando Jesus está prestes a nascer, mandam matar todos os meninos, porque eles não sabiam quem era o libertador, mas ele sabia que tinha um libertador no meio daquela geração. Quando Moisés está sendo gerado, Faraó manda matar todos os meninos, porque eles não sabiam quem era o libertador, mas sabiam que tinha um libertador no meio daquela geração. Pastor, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Olha para mim, irmão, não se distrai, em nome de Jesus. Eu quero chegar num ponto simples. Se essa década começou do jeito que começou, imagina o que Deus tem preparado para os anos que estão por vir. Porque toda fúria do inferno em tentar parar algo é proporcional àquilo que Deus tem reservado para isso. 2020 começou, irmão, com uma pandemia global, lockdown. Agora a gente está vindo com a segunda onda de lockdown. Economias quebradas, pessoas em crise. Quantas famílias perderam pessoas que amam? Política em crise.
homens que nações colocaram expectativas, porque houve uma mudança política absurda nesse último período de eleição. Não sei se você percebeu. França, Brasil, Estados Unidos, a gente teve uma mudança política e muitas pessoas colocaram a sua expectativa nessa mudança, porque gerou um extremo. Nações foram para opções que eram extremistas, como se dissessem: irmão, se isso aqui não der certo, nada mais vai dar. E a expectativa foi se frustrando em homens, em políticas, em cenários, em contextos. Então é o ano da pandemia, é o ano do lockdown, é o ano da mudança política, é o ano de surpresas. A gente está vendo jacaré gigante atravessando a rua de Miami, a gente está vendo gafanhotos gigantes vindo pela Argentina, a gente está vendo coisas que a gente fala: mano, isso aqui está igual uma Jumanji. Não é verdade? A gente fala: o que falta acontecer, irmão? Aí você vê, sei lá, um ornitorrinco, mano, descendo de paraquedas no meio, fala: mano, não falta mais nada. Daqui a pouco você vê, a gente está no meio de parece que é um filme. Mas a grande verdade é que você dá o seu nome, ao seu ano, o nome que você quiser. Como os livros de história vão falar de 2020? O ano da pandemia global. Cara, pega essa chave, em nome de Jesus. Como os livros de história vão tratar 2020? O ano da pandemia global. Eu posso mudar os livros de história? Não. Mas eu posso mudar o rumo da minha casa. A pergunta que eu vou ter que responder para os céus é: como os meus filhos vão chamar o ano de 2020? Como a minha família vai chamar o ano de 2020? Eu, como líder dessa igreja, o que eu vou ter que responder para Deus é: como a comunidade de fé que eu lidero pode chamar o ano de 2020? Então não importa se os livros de história vão dizer que esse foi um dos piores anos que já aconteceu, a minha casa pode dizer: esse já é o melhor ano da nossa vida. É o ano em que o Benício chegou, e apesar de pode aplaudir, se for para Jesus, você pode aplaudir. Suíça conectado também, glória a Deus. Reino Unido também entrou agora. É um ano, irmão. Olha que loucura isso. Na minha casa é um ano em que o Benício nasceu em meio a uma pandemia global, sem a minha casa pegar o Covid. A gente entrou e saiu de um hospital extremamente contaminado, sem ser tocado. É um ano em que a nossa igreja prosperou, a gente avançou. É um ano em que Deus mimou a gente até em detalhes. É um ano em que a nossa igreja cresceu de forma absurda. A gente saiu de uma comunidade com 100 pessoas para tocar milhares delas. Se você for olhar sobre qualquer prisma, você vai ver que na mesma intensidade que algo tentou te parar, Deus está também impulsionando você. Só que a gente que escolhe para onde os nossos olhos olham, se vão olhar para o levante do inferno ou se vão olhar para o mover de Deus. Então para de olhar para aquilo que ainda não aconteceu, olha para aquilo que já está acontecendo. Para de olhar para aquilo que o inferno chama você e olha para aquilo que Deus está te chamando. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. O papel do inferno sempre vai ser de nos confundir. O inferno chama você pelo teu pecado, Jesus chama você pelo seu nome. O inferno chama você pelo teu passado, Jesus apresenta o tempo inteiro o teu futuro. O inferno sempre vai tentar deformar quem você é. Deus está o tempo inteiro construindo quem nós somos. Tem um princípio que eu aprendi, isso mudou minha vida para sempre, irmão. Esse princípio é: ninguém pode dar o que não tem. Faz sentido? Ninguém pode dar o que não tem. Então o inferno faz o que faz porque é o que ele tem para dar. A palavra diz: o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas eu vim para que tenha vida e para que tenha abundância. Então entenda, o inferno não está mais furioso esse ano do que esteve nos outros. Isso é quem ele é, isso aqui é o que ele sempre fez. Ele veio para confundir geração após geração, ele veio para frustrar os planos de Deus, ele veio para abater pessoas, para destruir famílias. Mas existe uma palavra de vida eterna que nos sustenta: Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Irmão, eu sou apaixonado por essas passagens, e eu queria te fazer esse convite: se você puder, se você quiser, recorta algumas delas e coloca em lugares que para você sempre estão visíveis. Coloca no teu espelho quando você for lavar o rosto pela manhã, escovar os dentes, coloca no retrovisor do teu carro, coloca no desktop, coloca em lugares que você pode sempre lembrar. Primeiro de forma física, depois aquilo vai se tornar uma verdade em você, a tal ponto de você não vai precisar de mais nada para lembrar do que Deus já te falou. Se você for perceber, eu já falei sobre isso, as minhas orações, principalmente no início do culto, são clamores, declarações de fé, nada mais são do que orações, trechos de orações de Davi, trechos de orações do salmista, trechos de palavras do próprio Jesus. Então a gente precisa entender as verdades que Deus já estabeleceu para nós e a gente se agarrar a elas e usufruir delas.
não são jargões evangélicos, não são frases de efeito gospel, não são ideias de coach ou qualquer coisa de autoajuda. Irmão, são fundamentos eternos que sustentaram geração após geração. Quando a gente vê a Bíblia é um conjunto de livros, e quando Jesus ele chega, não havia ainda o Novo Testamento, porque foi a partir dele que o Novo Testamento existiu, a nova aliança se estabeleceu. Mas quando Jesus chega, aquilo que nós hoje chamamos de Antigo Testamento, é a Bíblia que existia na época. Então Jesus, ele lia exatamente esses trechos, e ele ia para a sinagoga, e ele declarava Isaías, ele falava sobre Jeremias. Então entenda isso, em nome de Jesus, o próprio Deus, quando se fez carne, se enchia da palavra e manifestava ela. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Ele é o verbo, e ainda assim, sendo o próprio Deus, como homem, se encheu de si mesmo, ou seja, da vida de Deus. Então ele acabava de fazer milagres, e ele se escondia do povo. A gente acabou criando uma teologia em torno dos montes. O monte é diferente. Por que o monte é diferente? Porque você parou tudo para subir num lugar e falou, Deus, eu quero mais de Deus. Mas não tem a ver com a geografia, com a altura do monte, não tem a ver com nada disso, irmão. Mas por que Jesus ia para os montes? Porque é como se ele dissesse, qual é o lugar mais isolado que eu posso estar, a ponto de ninguém tirar o meu tempo de relacionamento com Deus? É no monte. Então é para lá que eu vou. Jesus saía do meio da multidão, saía do meio da euforia, Jesus saía do meio de toda aquela badalação, milhares de pessoas em torno dele, e ele falava, eu preciso ter tempo com Deus. Por quê? Porque se vocês querem mais daquilo que eu carrego, deixa então eu me encher mais daquilo que eu preciso. Irmão, olha para mim, 2021 vai ter o cheiro daquilo que você carrega. 2021 vai ter o cheiro daquilo que você carrega. Você está se enchendo de fé, 2021 vai ser marcado por fé. Você está se enchendo de Deus, 2021 vai ser marcado por Deus. Você está se enchendo de esperança, 2021 vai ser marcado por esperança. Você está se enchendo de expectativa, 2021 vai ser um ano de altas expectativas. O problema é que às vezes a gente se enche de medos, de palavras contrárias, de dúvida. A gente não entende por que a gente não consegue dormir em paz ou crer que algo vai acontecer, porque a dúvida sempre vai paralisar você. A função da dúvida não é gerar mover, a função da dúvida é gerar paralisia. Eu estive em Las Vegas há 3 anos atrás, eu falei sobre isso, acho que aqui em Miami, não sei se eu já comentei. Eu estive em Vegas há 3 anos atrás, eu tinha acabado de sair de LA, peguei a estrada, fui para Vegas, eu falei, uau, que loucura, demorei 29 anos para conhecer essa cidade, diferente e tal. Eu estava indo para um show do Cirque du Soleil, que ficava no Mandala Bay. A gente está num restaurante, do nada, começou um tiroteio. O maior ataque terrorista com arma da história dos Estados Unidos. Eu estava exatamente lá, no meio daquela loucura. Eu falei, Deus, eu demorei 29 anos para chegar, eu chego logo hoje. Onde que era o show do Cirque du Soleil? No Mandala Bay. Um atirador quebra a janela, coloca a mão para fora e começa a atirar o Léo. Alguém lembra disso? A polícia invadiu o lugar que a gente estava, todo mundo no chão, levou a gente para dentro da câmara, era como se fosse uma câmara frigorífica. Não estava gelada, mas era uma câmara frigorífica do restaurante que a gente estava. A gente foi lá para baixo, lá para o subsolo. Eu entrei no grupo do time, lá do Rio, removi a Quezinha e mandei uma mensagem. Falei, gente, está tendo atentado terrorista, eu estou com pouca bateria, orem por mim, eu não sei o que está acontecendo ainda. Por que você está falando sobre isso, André? Porque eu posso dizer, eu vi claramente o que o medo faz. Eu vi uma senhora que ela ficou imóvel no meio da escada, ela não conseguia se mover. E todo mundo falava, vai, move. Ela parou. O medo, irmão, tem uma função de paralisia. Estava todo mundo assustado. Você vê no olhar de alguém que está com medo, o medo é a expressão da dúvida. É engraçado porque meses antes eu tinha sido internado, meu coração quase parou, tive endocardite bacteriana aguda, fiquei no CTI, todo entubado, mas eu nunca tive dúvida se aconteceria algo de ruim comigo, eu estava super em paz. Naquele dia foi diferente, eu falei, cara, eu acho que hoje alguma coisa pode acontecer, está diferente. O clima de tensão, você sente o cheiro no ar de tensão. Então aquela experiência para mim foi como se fosse a personificação do medo. O medo nada mais é do que a expressão da dúvida, porque se alguém está com medo, como naquele dia, qual era a dúvida? Será que eu vou sair daqui? Será que eu vou conseguir me salvar? Será que eu vou ser atingido? Será que eu vou morrer hoje? O medo em meio a cenários de crise financeira nada mais é do que a dúvida. Será que eu vou prosperar? Será que o meu negócio vai dar certo? Será que a minha empresa vai quebrar? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou conseguir sair desse lugar? O medo
Em relação à nossa família, nada mais é do que a dúvida. Será que eu vou conseguir cuidar da minha casa? Será que meu casamento acabou? Será que os meus filhos vão ter orgulho de mim? Irmão, olha para mim em nome de Jesus. A palavra diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então a gente precisa entender, o que a gente está trazendo para dentro do nosso ano? É justamente isso que vai se expressar no próximo ano também. A gente fica se enchendo de medo, palavras contrárias, críticas. Eu vou ser muito sincero, eu tenho alguns jornais que eu gosto de assistir, são muito pontuais. E eu assisto para entender um pouco da visão deles, e é interessante porque cada vez mais tem se desconstruído o carinho que eu tenho por alguns desses jornalistas. Porque eu percebo que, independente do cenário, eles sempre têm uma visão pessimista a respeito do que está acontecendo. Independente do cenário. Eu acompanho esse jornal. Um deles, por exemplo, é transmitido de Nova York para o mundo, tem outro que é em São Paulo, e um outro que é um jornalista que fica na Itália. E sabe o que é interessante? Eu lembro que há 5 anos atrás, quando se falava sobre o Trump, por exemplo, eles tinham uma visão pessimista a respeito do outro oponente. Mas eles também tinham uma visão pessimista a respeito do Trump. E ele foi eleito, eles começaram a ter uma visão pessimista a respeito do governo. E aí começaram a ter agora uma visão pessimista a respeito da eleição. E começaram a ter uma visão pessimista a respeito da economia. E sabe o que eu percebi nesses últimos 5, 6 anos que eu acompanho eles ininterruptamente? A questão não é o mundo, a questão é a forma como eles enxergam o mundo que está ao seu redor. Eles são pessimistas em relação a qualquer coisa que possa acontecer. Então, se um prédio novo é construído em Nova York, eles conseguem ter uma visão pessimista. São menos vagas, são menos não sei o quê, é dinheiro gasta à toa. Se um hospital é construído, eles conseguem ter uma visão pessimista. E sabe o que é interessante? A gente precisa entender que em alguns momentos nós estamos exatamente assim. Nem sempre o problema está na estação que a gente está. A verdade é que a maior parte das vezes o problema pode estar em você. A gente tem que ter esse entendimento. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Está abençoando alguém essa palavra? Deus me trouxe para cá ano passado. Eu sou hoje um pastor brasileiro na América. E a primeira coisa que me causou estranheza, fecha a porta ali por favor, produção. A primeira coisa que me causou estranheza é que eu sempre ouvi falar do American Dream. Sempre. American Dream, é o sonho americano. Ter uma casa, ter crédito, um bom carro, qualidade de vida. E seus filhos crescendo num lugar confortável. Sabe o que eu percebi? Muita gente, quando veio para cá, perdeu a capacidade de sonhar. Muita gente que está aqui, talvez possa ser a sua realidade. Você que está em qualquer lugar do mundo, isso tem muito a ver com você também. Brasileiros em Portugal, Suíça, Irlanda, Bolívia, Espanha, França, Angola, Moçambique, Itália, Inglaterra. Eu tive na Inglaterra pregando ano passado, eu tive na França, e você vê o mesmo quadro. Pessoas que largaram tudo para construir uma história e quando chegam lá perdem a capacidade de sonhar. Por quê? Porque a gente acredita que é aquela geografia que vai trazer sentido para a gente. A gente acredita que é aquele governo, aquela economia que vai trazer alegria para a gente. Irmão, a única coisa que ajuda a gente nos Estados Unidos em relação a sonhos é perceber que não tem a ver com o lugar ou com a economia para a gente sonhar. Eu conheço casais que vieram para cá e se divorciaram, conheço famílias que eram felizes no Brasil e vieram para cá e se deprimiram. Eu conheço pessoas que estão querendo voltar para o Brasil porque falaram, cara, eu não me sinto feliz aqui. Você conhece alguém assim? Sim ou não? Ok. Por que isso acontece? Porque não está no lugar. Adão pecou no jardim. Jesus resistiu ao pecado no deserto. Judas teve o melhor pastor que alguém poderia ter e preferiu trocar ele por 30 moedas de prata. E nós nunca vimos Jesus pessoalmente, mas paramos tudo para dizer, queremos aprender com você. Ou seja, não tem a ver com o lugar que você está, irmão. E não tem a ver com o calendário que você está, e não tem a ver com o ano que você está. O que eu queria compartilhar com vocês, eu não consegui entrar na palavra hoje, eu vou terminar ela à noite. Eu queria falar sobre a necessidade de colocarmos algumas coisas em ordem. E hoje eu queria pregar sobre a necessidade de colocarmos em ordem as vozes ao nosso redor, colocarmos em ordem a nossa fé e colocarmos em ordem a nossa visão. Porque de verdade eu acredito que o ano que você vai viver é uma expressão de como está organizado as coisas dentro de você. É impossível curar se não for curado, é impossível libertar se não for livre.
É impossível liderar se não for líder de você mesmo. É impossível esperar que o ano seja um ano incrível se as coisas não estiverem bem resolvidas dentro de você. Expectativas alinhadas, o nosso coração alinhado com o coração de Deus. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é que, de verdade, guarda isso aqui, eu estou terminando, eu só tenho mais 5 minutos. Alguém pode continuar atento aos próximos 5 minutos? Amém? Vocês estão comigo? Eu queria de verdade que você entendesse que o próximo ano é a expressão de tudo aquilo que você carrega. É como um copo que em algum momento foi esbarrado. Ele só pode derramar aquilo que ele está cheio. Se eu derrubasse essa garrafa, vai cair água. Se eu colocasse uma xícara de café e derrubasse, cairia café. Eu sei que é ridículo, é uma revelação revelada, é muito simples. Mas Jesus era didático algumas vezes também. Pega isso, irmão, em nome de Jesus. Ninguém pode dar o que não tem. A minha pergunta é, se esse ano é como alguém colidindo contra você, o que sai de você quando as pressões vêm? Se eu estou cheio de esperança, as pressões fazem com que eu libere ainda mais esperança. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de uma posição que eu escolhi optar até alguns anos. Se você quiser caminhar perto, e o Leandro, algumas pessoas do music, o staff, pode falar a respeito disso. Você vai ver que tem momentos que eu chego a ser quase chato, de tão esperançoso em relação ao que Deus vai fazer. Não tem espaço dentro de mim para pessimismo, irmão, porque eu olho para quem eu era e o que Deus está fazendo. Eu olho para como Ele pega improváveis e coloca no lugar que Ele quer. Irmão, eu não consigo mais. Teria que ser um exercício, desacreditar na bondade de Deus. Teria que ser um exercício. Eu acho que talvez se eu desse o microfone para o financeiro, seria a pessoa para melhor falar a respeito de como eu utilizo a fé e a esperança na construção da história que a gente está construindo. Estou mentindo? Quanto tem na conta? 4.000. Tá bom. Da meia hora, mano, o que aconteceu? Eu falei, cara, comprei o que precisava para o music. E como vai ser? Deus proverá. E Ele provê. E a fé vai sendo edificada. E assim em tudo, sem exceção. Eu já falei com vocês, amor, como a gente vai pagar o parto? Amor, eu não sei, mas até o dia do parto vai chegar, fica à vontade, fica tranquila. Aí uma editora entra em contato, fala, cara, vamos fazer um livro? Eu falei, eu não tenho tempo, mano, a gente está no meio da quarentena, igreja fechada, lockdown. Eu falei, peraí, eu tenho um livro que eu escrevi alguns anos atrás, a gente podia relançar. E relançamos. E foi o maior sucesso de vendas da história da editora até aquele momento. Guarda isso, irmão. Pega essa chave. Esse livro era novo? Não. Onde é que ele estava? Na prateleira da minha casa. É como se Deus falasse, a provisão que você precisa para a nova estação já está dentro da tua casa. Você só tem que enxergar. É o mesmo livro, do mesmo autor, 3 anos antes, 3.000 cópias, sei lá. 3 anos depois, 6, 7, 8 mil cópias só na pré-venda. Mano, quanto é que tem? Tem X, vou converter para o dólar. Exatamente o valor para pagar o parto, fazer o quartinho do bebê e comprar algumas coisas para o enxoval. É como se Deus falasse, a necessidade que ainda vai surgir, eu já antecipei a provisão antes dela chegar. Então quando você vive algo como esse, irmão, vamos ser sinceros, não tem como ser pessimista. Eu não consigo, não tem mais espaço dentro de mim, pela experiência que eu tive, para ser pessimista. Eu tive endocardite bacteriana, a expectativa de morte é de 1 para 3. Você ia me visitar, eu ia te oferecer Kit Kat. Eu tinha um armário cheio de Kit Kat escondido no banheiro. As pessoas iam me visitar e falavam, você quer um café? Ligava para, tem como trazer um café, por favor? Estou com visita aqui, senta aí, mano, como é que você está? Eu entrei naquele quarto, eu falei, uau. Eu olhei para o número daquele quarto, é um dos capítulos do livro. Eu entendi, eu falei, esse número do quarto, ou vai ser o número da minha cela, ou vai ser o número do meu lugar secreto, eu que vou escolher. Eu falei, Deus, eu quero que esse lugar se torne um memorial de gratidão, as pessoas vão entrar aqui e vão se constranger. E foi o que aconteceu. Você escolhe, irmão. Você pode estar numa cobertura de frente para a melhor praia de Miami deprimido, você pode estar dentro de um quarto de hospital alegre, contente. É como o salmista fala, por que se abate, minha alma? Ele está falando com ele mesmo, por que você se abate? Olha para o Deus da tua salvação, coloca a tua esperança nele. É um exercício, irmão. Ele tem que ser todos os dias como um músculo. Ele tem que ser todos os dias desafiado. Gratidão tem que ser todos os dias exercitado. Então se você falar, André, não vai dar certo, eu olho para a internação.
índice de mortalidade 1:3. Eu olho para o meu casamento, quase nos divorciamos no primeiro ano, estamos completando 13 anos de casado. Eu olho para os meus filhos, Cecília, Ninando, Benício, eu olho para essa igreja, nunca me imaginei pastor, nunca me imaginei pregando, nunca me imaginei escrevendo, nunca me imaginei morando em Miami, nunca me imaginei falando com vocês, e olha onde é que a gente está, olha o que Deus está fazendo. Você pega o top trend, irmão, a gente está entre os 3 primeiros de igrejas americanas, somos uma comunidade de fé, com menos de um ano, um pastor que não fala a língua local, tem visto estudante e ainda não tem nem social. A gente tem que olhar para a gente, cara, e a gente tem que olhar para o que Deus está fazendo, e a gente vai perceber que não faz sentido, e a gente vai entender que é Ele que está fazendo. Eu olho para o que Deus está fazendo, eu olho no espelho, eu falo, só pode ser Deus, não faz sentido. Então, algum tempo atrás, deixa eu compartilhar algumas coisas só para edificar a tua fé. A gente estava passando um terreno baldio, tinha um ônibus escolar parado, eu falei, cara, olha o tamanho desse ônibus, dá para fazer o Kids aí dentro. Aí eu, peraí, dá para fazer um Kids aí dentro. Pessoal, pensei em a gente comprar um ônibus escolar, fazer uma sala do Kids, o que vocês acham? Eu acho legal e tal, e começaram a botar link. Aí o Márcio achou um, pastor, achei esse daqui, ó. Negociei com um cara, ele falou que por 1.200 ele vende. Eu falei, eu tô indo lá agora, era à noite. A gente foi lá, chegou no pátio, ficou meia hora lá, ele falando sobre política, uma visão boa inclusive que ele tem sobre política. E aí ele falou, então tá fechado o negócio? Eu falei, tá, só tem uma condição, você tem que ir dirigindo o ônibus. Ele falou, não tem como. Eu falei, cara, eu não vou dirigir esse ônibus, eu não sei dirigir e tal. Ele falou, tá bom, eu vou. Aí ele veio. No caminho, a pergunta, dá para entrar com ônibus? Eu falei, não sei, mas a gente vai fazer caber. Quando ele olhou ali, ele falou, não dá para entrar, tem uma árvore. Eu falei assim, dá, vamos medir. A gente mediu e tinha alguns centímetros de distância entre a parede e a árvore para entrar. Eu falei, dá para entrar. Aí começa a entrar com o ônibus, aí, peraí, tem um problema, o portão. O trilho do portão não dá pela altura do ônibus. Eu falei, não tem problema, a gente arranca o portão. Arrancamos o portão. Entramos com o ônibus. Pessoal, custa $1.200. Se alguém puder enviar $100 para ajudar, as pessoas foram enviando. O ônibus já chegou aqui pago. E dias depois, alguém no Brasil que nunca pisou aqui enviou o recurso para concluir a obra. André, onde é que você quer chegar? Irmão, a distância entre a visão que Deus te deu e aquilo que Deus fez é o quanto você tem de expectativa naquilo que Ele pode fazer. É por isso que eu conheço homens que têm visões incríveis, mas não conseguem tirar do papel. Por quê? Porque têm boas ideias, mas não apresentaram ainda para a pessoa certa. Irmão, não é o tamanho da tua visão, da tua habilidade, não é o que você sabe, é aonde você escolheu se esconder. A palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A palavra não diz aquele que visita a Deus na crise. A palavra não diz aquele que visita a Deus no dia mau. Diz não, aquele que habita no esconderijo. Cara, a gente poderia discorrer por horas só falando sobre esse trecho. Aquele que habita, fala sobre permanecer, fala sobre habitação. Não é uma pousada, é uma morada. Eu decidi habitar e daqui eu não saio. Aquele que habita no esconderijo, a palavra está deixando clara, é um lugar escondido em Deus. Os seus inimigos te procurarão e não te encontrarão. Por quê? Porque você está escondido em Deus. As notícias ruins vão te procurar e elas não vão te encontrar. Por quê? Porque você decidiu habitar no esconderijo do Altíssimo. E a palavra continua dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você vai estar debaixo da sombra dele. Irmão, só existe sombra quando algo maior do que você está tapando a luz que vem sobre você. Ele está dizendo, existe algo que vai te cobrir, que vai te guardar, que vai te esconder, e você vai estar debaixo dessa sombra, e você vai ter descanso. Eu quero orar com você, feche teus olhos em nome de Jesus. Tempo de aceleração, tempo de esperança, tempo de fé, tempo de milagres, ano da multiplicação, ano do romper, ano da bênção, ano de viver promessas, ano de andar sobre as águas, ano de experimentar a bondade de Deus numa dimensão que nunca experimentamos até aqui, ano de tocar enfermos e vermos com os nossos próprios olhos eles sendo curados, ano de orarmos por homens e mulheres cativos, famílias cativas e vermos com os nossos próprios olhos eles sendo libertos. Eu sou fruto disso. A minha casa era motivo de oração de uma família cristã lá em Cabo Frio. Depois de algum tempo a minha família aceitou o convite,
os meus pais entraram numa igreja, nós nos convertemos, porque há poder na oração, há poder na concordância. Ano de nós orarmos por famílias e elas serem tocadas, ano de nós sermos guardados por intercessores que nem conhecemos e eles nos abençoarem, ano de prosperidade, ano de favor sobrenatural, ano de Deus levantar improváveis. Como vai ser 2021, André? Naturalmente eu não sei, mas espiritualmente é esse o nome que eu dou para esse ano. Ano da bondade de Deus, me guardando a nossa entrada e a nossa saída. Ano em que Deus vai nos dar visões proféticas. Ano de experimentarmos junção criativa. Ano de bebermos direto da fonte. Ano da gente parar de procurar em coisas e em relacionamentos aquilo que vai saciar a nossa sede. Só Deus pode saciá-la. Ano de nós nos conhecermos melhor. Ano de nós conhecermos mais quem Ele é, o que Ele pode e aquilo que nós carregamos. Ano de vivermos promessas. Ano de multiplicação das nossas sementes e de multiplicação superabundante dos nossos frutos. Como diz a palavra, os nossos celeiros não comportarão. A gente vai compartilhar não só porque a gente é generoso, mas porque também não dá nem para reter tudo que Deus vai derramar. O generoso prosperará, aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Ano de recebermos boas notícias e de darmos boas notícias também. Ano de nós lembrarmos todos os dias que somos portadores de boas novas. Deus não nos chamou para sermos profetas do caos. Deus nos chamou para anunciarmos a luz, apontar o caminho e não o pecado. Ano em que nós vamos experimentar uma nova porção de Deus, uma nova porção de fé. Ano em que você e seus filhos e a tua casa se descansarem em Deus e se esconderem nele, experimentarão a sombra do Onipotente, a paz que excede todo entendimento. Ano dos nossos pensamentos serem lavados com a água da vida, o nosso coração batendo no mesmo ritmo do coração de Deus. Ano em que os nossos pés não vão vacilar, pelo contrário, Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que sequer tropecemos em pedra alguma. Ano em que Deus vai nos livrar do mal, do homem mau. O pão nosso de cada dia Ele nos dará todos os dias da nossa vida. Ano de perdoarmos as ofensas, ano de perdoarmos as dívidas e sermos perdoados também. Ano de clamarmos para que o reino dele venha, e ele virá, e certamente a gente vai ser completamente surpreendido por aquilo que ele vai fazer. Ano da gente terminar 31 de dezembro de 2021 falando: Deus, eu não tinha ideia de tudo que estava a ser reservado para esse ano, mas eu sei que 2022 vai ser ainda melhor, e 2023 e 2024. Pai, nós abençoamos esse ano de 2020, nós te agradecemos por tudo que aprendemos nesse ano. Ano de escola de fé, esse ano foi uma escola de fé. Esse ano nos trouxe maturidade, resiliência, resistência, autoridade. Esse ano aprofundou as nossas raízes, revelou o nosso caráter. Pai, nós abençoamos os últimos dias desse ano, nós declaramos um tempo de aceleração. Pai, nos coloca no lugar que o Senhor deseja, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu oro em nome de Jesus para que todo medo, toda dúvida, todo que tem roubado de nós a alegria, saia de cena agora. Eu oro por cada pessoa nesse auditório, cada pessoa conectada em qualquer lugar do mundo. Nós declaramos vida de Deus sendo derramada sobre você, como a chuva serôdia que é derramada sobre a terra seca, como a alegria que vem pela manhã, mesmo depois de uma noite de choro. Eu declaro em nome de Jesus os teus olhos sendo abertos, a tua boca sendo aberta, toda mordaça que te impedia de clamar, caindo por terra agora, você sendo renovado por Deus. Eu oro em nome de Jesus para que venha sobre você um bálsamo, desde a tua cabeça até a planta dos teus pés, você rompendo em fé, vivendo milagres e experimentando a bondade de Deus todos os dias da sua vida. Eu oro em nome de Jesus para que Deus guarde você, livre você, sustente você, abençoe você, e que seja abençoado os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Eu oro em nome de Jesus para que o Deus de paz te sustente e te dê livramento, e veja graça diante de você e ponha graça em você diante dos homens. Eu oro em nome de Jesus para que famílias escondidas em Deus, mergulhadas em Deus, possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus hoje e para sempre. Essa é a nossa oração, Paizinho. Nós te agradecemos por esse ano, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você crê nisso, você pode ficar de pé, você pode dar um grito de liberdade, irmão. Você pode celebrar o melhor ano da sua vida e os melhores anos que estão a caminho.
preciso de pelo menos 20 incendiários comigo aqui. Vocês estão junto comigo? Eu sei que você está bem confortável aí, mas não deixe o sofá roubar de você a intensidade do culto, ok? Eu estou sentadinho hoje também, mas é porque a gente quer fazer um culto um pouco diferente. Nossa dinâmica hoje é um culto de Thanksgiving, ação de graças. Então vou ser bem objetivo, bem rápido, mas eu quero compartilhar algumas chaves que de verdade, se você entender aquilo que Deus tem nos ensinado sobre gratidão, você nunca mais vai viver uma estação perguntando por que tem coisas que não estão acontecendo. Pega essa chave, irmão. Quem entendeu o poder da gratidão não precisa questionar por que coisas não acontecem. É impossível você conhecer alguém que é grato e não vive milagres. É impossível. Mas não é difícil você encontrar pessoas ingratas que nunca vivem um romper. Por que isso acontece, André? Porque a gratidão é o melhor solo para você viver o teu próximo milagre. A gratidão é um solo, irmão. Então você é grato, o solo está preparado. Você é ingrato, é como se a terra estivesse seca. Tem muita gente que está vivendo coisas incríveis, mas não consegue celebrar o que está vivendo, porque está sempre questionando aquilo que ainda não viveu. Irmão, olha para mim, não se distrai. Ingratidão gera esterilidade. Eu já falei isso milhares de vezes. E na mesma proporção, gratidão gera romper. Tem um ditado no mundo que diz o seguinte: eu não tenho tudo que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho. A única coisa talvez um pouco errada nesse ditado é falar sobre amar coisas, mas vamos usar essa dinâmica como sendo uma verdade. Se aquilo que você tem é a tua família, a tua identidade, o teu chamado, as tuas promessas, amém? Eu não tenho ainda tudo que Deus me prometeu que me daria, mas eu amo tudo aquilo que Ele prometeu e já cumpriu e já me deu. Então quando eu sou grato com aquilo que eu já recebi, eu estou pronto, e eu estou dizendo: Deus, eu estou pronto para receber os próximos milagres. Irmão, vamos ser sinceros, olha para mim. Não tem nada pior do que conviver com alguém ingrato. Nada que você faz está bom. Tem relacionamentos que terminam com pessoas que se amam, não é porque faltava amor, mas porque faltava a gratidão de uma das partes, ou de ambas as partes. Então você está se esforçando e o outro acha que está sempre abaixo daquilo que ele esperava receber. A gente precisa entender que a nossa jornada de fé nada mais é do que um relacionamento com Deus. Tem muita gente que está se desmotivando, desanimando, porque assim como alguém dentro de um relacionamento está sempre insatisfeito, acha que poderia ser mais, poderia ser melhor, poderia ser poupado de algumas lutas. Tem muita gente que vive questionando a Deus por que está vivendo o que está vivendo. Mas eu nunca vi ninguém questionando a Deus o porquê que está vivendo o que está vivendo quando tudo está prosperando e cooperando. Eu nunca vi ninguém dizer: cara, eu tô chateado com Deus. Por quê? Porque está demais, eu não consigo conter tudo que Ele está me dando, eu não consigo administrar tudo que Ele está fazendo. Ou seja, às vezes a gente se sente no papel de questionar quando não estamos recebendo o que desejaríamos, mas nós nunca questionamos quando recebemos mais do que aquilo que merecíamos. Então eu quero falar sobre gratidão, e é sobre isso que a gente vai mergulhar nessa noite. Você está comigo ainda? Diga amém. Sabe, até alguns anos atrás, eu acreditava que dava para você conhecer o caráter de um homem ouvindo aquilo que ele desejava. Então eu lembro que alguns amigos mais novos que eu às vezes falava: cara, meu sonho é ter uma família. Eu achava aquilo demais. Eu falava: mano, esse cara tem um coração bom. Meu sonho é ter filhos. Eu nunca fui um cara muito bom de lidar com crianças. Acho que é por isso que eu sou tão assim com a Ceci. A Cecília foi a primeira criança que entrou na minha história e eu consegui ter graça para lidar com ela. Eu sempre fui aquele tio que quando chegava e brincava com a criança chorava. Ou quando fazia alguma brincadeira, a criança virava as costas e saía. Eu nunca fui aquele cara que todo mundo falava: uau, esse cara vai ser um pai incrível. Eu nunca fui esse cara. Mas com a Cecília, eu acho que, óbvio, ela não tinha outra opção. Eu era o único pai que ela tinha. Então, ela me deu tanto amor que eu fiquei constrangido com aquilo. Eu falei: uau. Mas eu sempre ouvia alguns amigos falando: mano, meu sonho é ser pai, eu quero ter. E brincavam com crianças. Eu tinha um amigo tenho esse amigo chamado Lipe. Talvez ele está assistindo, ele se tornou pai tem poucas semanas. Felipe Brandão. E ele era aquele cara que quando via um bebê, pegava no colo e dava cheiro. E eu falava: mano, que demais. Você está comigo? Então eu criei uma ideia de que dava para conhecer o coração de um homem, o caráter de um homem, de acordo com aquilo que ele desejava. Até que eu comecei a pastorear e eu percebi que eu estava errado. Pega essa chave, irmão. A gente não conhece o caráter de um homem segundo aquilo que ele deseja. A gente conhece o caráter de um homem de acordo com a postura que ele tem quando conquista aquilo que ele sempre desejou. Pega essa chave. Meu sonho é ser pai, ok.
Isso revela uma parte dos teus desejos, mas o que vai revelar o teu caráter é como você se porta como pai quando o teu filho nasce. Meu sonho é pregar para as nações, isso é uma parte dos teus desejos, mas o teu caráter só vai ser conhecido quando as nações abrirem as portas para você pregar. Meu sonho é ser empresário, eu quero ter mais tempo para Deus. Isso é uma parte dos teus desejos, mas o teu caráter só vai ser revelado quando o teu business estiver prosperando e você vai decidir se vai ter mais tempo para ganhar mais dinheiro ou vai abrir mão de algum tempo trabalhando para poder servir a Ele. Faz sentido? Então começou a me constranger à medida que eu comecei a pastorear pessoas que compartilhavam. Pessoas compartilham com os líderes os sonhos que têm. Então é comum você acompanhar não a jornada de um, mas a jornada de muitos. Então eu comecei a ver jovens que chegavam e falavam: pastor, meu sonho é ter uma família. 3 anos depois o cara estava em crise no casamento porque ele não sabia zelar pela família que Deus deu. Pastor, meu sonho é ter esse emprego. Eu já vi, eu não estou falando do que eu acho, eu não estou falando de algo que já me disseram, eu estou falando do que eu já vi acontecendo do meu lado. Pessoas desempregadas, passando necessidade, receberam de Deus uma oportunidade de prosperar e meses depois não terem mais tempo para Deus. Eu já vi presentes roubarem pessoas da presença. Presentes roubarem pessoas da presença. Cara, eu queria tanto poder ter um carro para poder ir para o culto. Depois que tem um carro, eu quero viajar, eu quero curtir, eu preciso ter tempo, eu preciso curtir a vida. Então o carro, a falta do carro era só uma desculpa para a ausência nos cultos. Eu estou dando exemplos simples, cotidianos, mas você vai lembrar de alguém. Mas eu também já vi pessoas que sempre diziam: Deus, eu queria ter um carro para dar carona para outros. E quando tiveram oportunidade, fizeram. Lá em Niterói, tem um cara que ele não tinha carro e ele estava orando para Deus dar um carro. Sabe qual foi o carro que ele conseguiu comprar? Ele comprou uma van, uma Kombi. Lembra desse testemunho? O cara conseguiu financiar um carro. Qual o carro que ele pegou? Uma Kombi. Olha que louco. Ele pegava todo mundo para dar carona para levar para a igreja. Irmão, a gente tem que entender que Deus é pai. E da mesma forma que a gente como pai se relaciona com a gratidão ou ingratidão dos nossos filhos, eu acredito que o coração de Deus se alegra ou se entristece de acordo com a forma como a gente lida com os presentes. Eu imagino Deus na sua glória, olhando para alguém que poderia comprar qualquer carro segundo a sua vontade, mas preferiu comprar um carro espaçoso para servir a outros, para levar para o culto. Eu imagino o coração de Deus falando: esse cara está pronto para receber os próximos milagres que eu quero dar. E da mesma forma eu já vi pessoas que davam a mesma desculpa, ou seja, revelavam o mesmo desejo, mas depois que compraram o carro, a prioridade passou a ser qualquer coisa, menos ter tempo com Deus. Então guarda essa chave, irmão. Os meus desejos não revelam o meu caráter, os meus desejos só revelam as minhas vontades. O que revela o meu caráter é o que eu faço depois de receber aquilo que eu sempre quis conquistar. Então você vê pessoas que... esses dias eu vi um vídeo que me emocionou tanto, você deve ter visto no Instagram. Um pai muito simples, e ele pintou o quarto, com um pouquinho que ele podia, ele arrumou o quarto dos filhos, pintou o quarto, acho que botou uma cama, e os filhos chegaram no aniversário, e o pai falou: vem cá ver o quarto que o pai fez. E aí quando eles entraram, eles começam a chorar, e você começa a chorar junto também. Uma casa de chão batido, irmão, um quarto tão simples, mas aquele pai entendeu a graça que é poder ser chamado de pai, e aqueles filhos estão entendendo desde pequenos como é importante valorizar o fato de poder ter uma casa, uma família, um pai perto. Então nem todo pai valoriza e usufrui da graça de ser pai, e às vezes quando a gente faz isso, deforma o caráter dos nossos filhos. A palavra diz: olha, ensina o menino no caminho. Tem muita gente que é ingrata porque aprendeu isso dentro de casa, mas a boa notícia que eu tenho para você é que evangelho não tem a ver com aquilo que os seus pais fizeram até aqui, mas aquilo que você vai fazer com seus filhos a partir daqui. Evangelho é uma nova oportunidade de fazermos diferente. Talvez você teve a melhor escola dentro de casa, mas talvez quem está me ouvindo não. E qual é a boa notícia, André? A boa notícia é que não tem mais a ver com os pais que você teve, mas com os pais que os seus filhos vão ter. Não tem mais a ver com os líderes que você teve, mas com os liderados. Que tipo de líder os teus liderados vão ter? Você está comigo ainda? Amém? E aí eu comecei a me constranger, porque eu falei: uau, o fato de alguém desejar ter um ministério não diz nada sobre ele. A gente tem que dar tempo ao tempo. O pastor Costa Neto, ele fala algo, Jabra, que eu acho incrível. Ele diz: se o tempo fosse uma divindade, ele seria um semideus.
Porque o tempo não tem boca, mas fala. O tempo não tem mãos, mas move. O tempo não tem membros, mas revela muita coisa. Então, você quer conhecer alguém? Dê tempo ao tempo. O tempo revela quem a gente é e pelo que a gente se movia. Tem gente que sonhava em prosperar, prospera e o coração dele não muda. Ou seja, o tempo deixou claro que as coisas nunca tiveram aquela pessoa. Aquela pessoa que tinha coisas, mas ela não mudou quando prosperou. Irmão, eu conheço pessoas que são extremamente arrogantes, mesmo sendo pobres. Eu conheço pessoas que são extremamente simples, mesmo sendo ricas. Eu já falei sobre isso algumas vezes. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola de pessoas que tinham muito dinheiro, mesmo sem os meus pais terem muito dinheiro. A gente já tinha quebrado, mas eu ainda estava lá. Então eu passei final de semana na casa de amigos que os pais eram ricos. E eu passei o final de semana brincando ou me relacionando em casas que os pais não tinham muita coisa, mas eram extremamente soberbos. E para mim aquilo era confrontante. Eu falava, uau, a casa de fulano, eu sei que ele é dono de prédios aqui em Cabo Frio, mas ele é infinitamente mais simples do que a maior parte dos pais dos amigos que eu conheço. E aí eu aprendi sobre grandeza. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Você sempre vai ver, caminhando ao lado de alguém que tem um coração grato, algo chamado grandeza. São pessoas grandes. Eu tive na Mosaic há 3 anos atrás e eu vi algo lá que me marcou para sempre, ou 4 anos atrás, eu não lembro mais. O pastor Irving, sei lá, ele falou: a fama pode ser construída em minutos, mas a grandeza leva anos. A gente está vendo isso o tempo inteiro. Pessoas que são famosas nas redes sociais, mas que são fúteis, ou que não tem nada de interessante para acrescentar, ou que whatever. Só que pessoas grandes, elas levaram muito tempo para construir o que construíram. Então eu creio que gratidão significa a gente se tornar cada dia homens grandes, não no sentido daquilo que conquistamos, mas no sentido do caráter que temos. Você está comigo ainda? Diga amém. Então eu quero ser bem breve hoje na minha ministração. Deus me deu uma frase e essa frase vai ser a base daquilo que eu vou ministrar aqui hoje. Quando a gente fala de gratidão, normalmente a gente pensa em algo um pouco mais passivo. Pega isso, irmão, não se distrai, olha para mim. Vamos falar de gratidão hoje. O que a gente pensa? Em contemplação, em celebração. That's it. Então gratidão é um momento de descanso. Gratidão a gente fala: Deus, obrigado até aqui, amém. Mas Deus soprou algo no meu coração e é que eu quero compartilhar com vocês hoje. Gratidão tem a ver com contemplação, gratidão tem a ver com descanso, mas precisa ser sucedido de algo. Zelo por aquilo que Deus já te deu. Pega essa chave, irmão. Deus cria todas as coisas, no 6º dia cria o homem, no 7º chama o homem para descansar, mesmo ele não tendo feito nada. Então Deus está ensinando uma coisa para a gente: tudo que eu faço na dinâmica do meu reino, eu faço a partir do descanso. Guarda isso em nome de Jesus. Tudo que Deus espera que a gente construa com Ele, Ele espera que a gente construa a partir do descanso. Faz sentido, sim ou não? A gente não estava no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. No 6º a gente estava sendo formado. No 7º Deus então fala aqui: eu sei que você não se cansou com nada, porque eu fiz tudo, mas descansa e contempla. André, eu não entendi. Você acabou de falar que eu preciso, depois de descansar e contemplar, fazer alguma coisa. Pois é, porque a criação não parou no 7º dia, veio o 8º, e o 9º, e o 10º, e os 2020 anos depois daquele dia de contemplação. Deus não parou na contemplação, mas a contemplação é um pré-requisito para eu me mover nas próximas estações e viver os próximos milagres. Onde é que você quer chegar, André? Eu quero chegar em uma palavra que Deus soprou no meu coração vindo para cá. Você é grato pelo que eu te dei? Então lute por isso. A palavra de hoje é: lute por isso. Irmão, eu quero em nome de Jesus fazer um convite. Pega esse dia hoje de contemplação, pega essa semana de Thanksgiving. Você que está ouvindo essa mensagem em qualquer momento da tua história, você pode estar em 2023 ouvindo essa palavra. Eu queria te fazer um convite. Primeiro, conselho prático: lembre de tudo aquilo que Deus já te deu. Segundo conselho prático: lembre de todas as promessas que Deus já te fez. Terceiro conselho prático: agora lute por isso. Não tem nada mais covarde do que desperdiçar algo que custou caro para ser conquistado. Qual é a crise de todo pai quando chega em casa e a casa foi toda deixada ligada? O pai trabalha o dia inteiro para pagar a conta de luz, no Brasil principalmente, que é caríssimo. Você chega em casa e fala: ô filho, pelo amor de Deus, está tudo ligado, apaga as luzes.
Filho, você esqueceu a torneira ligada, aberta, fecha a torneira. Filho, as coisas estão estragando, coloca as coisas na geladeira. Por quê? Porque ele sabe o preço que custou para trazer para casa tudo aquilo que a casa tem. Então pega essa chave, irmão. Quem é imaturo não valoriza o que tem. Por quê? Porque não sabe o preço que foi pago para aquilo ali estar onde está. Mas a gente começa a crescer e trabalhar e ajudar nas contas e pagar as despesas e morar sozinho. E a gente fala assim, cara, eu não vou comprar algumas coisas da mesma marca que meu pai comprava, porque eu preciso economizar. Qual que é a migração de todo... Vou falar principalmente com homens agora. Meninos, quando passam a ser homens, percebem que as coisas não vêm tão fáceis quando a gente achava que eram. A vida não é comer passatempo assistindo sessão da tarde. Esse tempo passa, real life, ela acontece muito rápido. Então eu lembro de quando eu era menino e muitas vezes ingrato, reclamava com meus pais, às vezes, pô, a gente vai comer isso de novo? Mas se a Cecília fizesse isso comigo, rasgaria o meu coração. Porque agora eu sei quanto custa para botar em casa aquilo que eu tenho me esforçado para colocar. Então eu lembro de vezes que eu falava, ô mãe, feijão de novo, bife de fígado de novo. Não que a gente nunca foi suprido de nada, sempre teve do bom e do melhor, mas ainda assim, às vezes eu reclamava, pô, frango assado de novo. Aí você cresce e é você agora quem supre o frango assado do almoço de domingo. Pega essa chave, irmão. A maturidade faz com que a gente honre tudo aquilo que por graça tem recebido. E a maturidade faz com que a gente não aceite a ideia de desperdício. Por quê? Por um princípio. Eu aprendi quanto custa. Você está comigo? Eu estou construindo uma ideia. Eu aprendi quanto custa. André, o que contas de luz, frango assado no almoço de domingo tem a ver com a minha jornada de fé? Tudo. Eu estou falando sobre princípio de gratidão, eu estou falando sobre zelo. Se eu deixasse uma torneira aberta aqui, do início do culto até o final, algumas pessoas já estariam irritadas comigo. Por quê? Por causa do desperdício. Pega essa chave, irmão. Se eu abrisse uma torneira aqui e deixasse do meu lado, já ia ter um monte de hater na internet falando que absurdo. A água potável está acabando daqui a 20 anos, segundo a WWF Brasil ou Greenpeace, vai faltar água potável em metade da humanidade. Agora a minha pergunta é, se o desperdício de água nos incomoda, por que o desperdício do nosso chamado não? Se o desperdício de luz nos incomoda, por que o desperdício da própria vida de Deus dentro de nós, paralisada, não? Eu vim aqui para te despertar e te fazer um convite, lute por isso. Deus te deu um chamado, lute por isso. Gaste tudo que você tem para viver tudo aquilo que Ele te prometeu. Se gaste com tudo que você pode para viver tudo aquilo que Ele te prometeu. Alguns me perguntam, André, por que tanta intensidade? Porque eu cresci, irmão, e eu estou entendendo cada dia mais que custou muito aquilo que Ele pagou para me colocar onde Ele me colocou, me dar o que Ele me deu, fazer o que Ele tem feito, prometer o que me prometeu. Eu não merecia, mas Ele desejou fazer, e Ele se entregou para que eu pudesse estar aqui hoje pregando sobre graça. André, por que tanta intensidade na igreja? Porque eu odiava ela. Eu nunca quis fazer parte dela, e ainda assim Ele me escolheu para pregar em nome dEle, para falar em nome dEle, para curar pelo poder dEle, para tocar cativos e libertar pelo poder do nome dEle. Então, irmão, alguém que odiava a igreja e agora foi chamado para administrar uma, tem que ter zelo, numa intensidade diferente, de quem talvez desde pequeno sempre achou normal. Por que alguns filhos de líderes não tem mais tanto zelo pelas coisas da igreja, e algumas pessoas que se converteram e vieram do nada têm? Porque a gente precisa deixar muito claro esse ponto. Se isso for distorcido, você perdeu tudo, irmão. É você entender que você não merecia. Pastores que não têm o chamado pastoral, quantos já foram consagrados a pastores porque os pais eram? E por que não foram consumidos pela obra? Porque não desejavam fazer parte disso, só receberam. Não teve intensidade ou zelo. Agora, alguém que veio do mundo, quando olha para o chamado que carrega, fala, uau, eu não merecia, eu não vou desperdiçar. Irmão, eu lembro de noites que eu chegava em casa,
completamente bêbado. Eu lembro de manhãs que eu chegava e acordei completamente vomitado. Eu lembro de vezes que meu pai teve que me tirar em ambientes de acidente de carro. Eu lembro quantas vezes eu fui parar em delegacias. Eu lembro, e eu não era o cara mais problemático da minha geração, mas eu era o cara mais problemático da minha casa. Então agora alguém problemático como eu era, se tornar o pastor da família, cara, isso dá uma responsabilidade, um zelo. Então eu tenho plena convicção que se Deus pudesse falar algo para mim em relação a tudo que me deu, seria: lute por isso. Custou tudo para o meu filho. Custou tudo para o meu filho. Pastor, a graça é um favor imerecido. É. A graça é um presente, é uma dádiva. É. Mas nós recebemos de graça, mas Ele pagou o preço. Você está comigo ainda? Então o que eu quero compartilhar, eu estou quase terminando, evite desperdícios. A sua vida não foi achada no lixo, o teu chamado não foi gerado por homens. Então não viva como se você fosse qualquer um. Você tem a própria vida de Deus depositada em você. Viva a altura da identidade que tem. Príncipes têm que andar como príncipes. Princesas têm que andar como princesas. Uma das coisas que eu ministrava muito quando eu ia em conferências de jovens, principalmente para meninas, era: olha, o que mais me chamou a atenção na Kezinha era a pureza dela. Então não se rebaixe para aparecer com uma amiga vulgar que você tem, para chamar a atenção de alguém que você quer, porque se você tem que abrir mão daquilo que você tem de mais puro para chamar a atenção de alguém, essa pessoa não te merece. A gente precisa elevar o nível e não rebaixar ele. Elevar o nível. Quem que você pensa que é? Eu sou quem ele diz que eu sou. Eu posso o que ele diz que eu posso. Eu tenho o que ele diz que eu tenho. Eu vou viver o que ele declarou que eu vou viver. Cara, mas você é o improvável. Pois é, e é aí que a graça dele se revela. Porque se eu fosse provável, qual seria a glória de Deus fazer algo que todo mundo já esperava que ele fizesse? A glória está na improbabilidade. Deus pegar alguém que não podia e tornar alguém que não sabia e dar sabedoria para fazer. Irmão, a graça de Deus se revela em meio à improbabilidade. É por isso que a gente celebra tanto. Vamos ser sinceros, você pode assistir uma Olimpíada, com exceção de ter um atleta brasileiro, nós que somos brasileiros, a gente provavelmente vai torcer pelo improvável. Aí o locutor vai falar: ó, esse atleta, ele é, vou dar um exemplo aqui, tá? Ele é jamaicano, a estrutura dele é básica, ele é o único atleta que está nessa prova que foi sem comissão nenhuma, porque não tem recursos e tal. O que a gente vai fazer? A prova inteira vai torcer por aquele cara. Porque qual é a graça de ver um atleta americano com a maior estrutura do planeta para ser um profissional, um atleta de alta performance e ganhar uma prova? Ele não fez mais do que a obrigação dele. Mas é tão bom, cara, ver um queniano ganhando a maratona, e você ouvir a história do cara e saber que ele corre muito, porque quando era criança corria de leões. E ele não para até concluir a prova, porque ele sabe que a família dele vai passar fome se ele não ganhar o prêmio que está lá no final esperando por ele. Por que você corre sem parar? Porque tem pessoas que dependem do prêmio que eu vou receber. Faz sentido? Então não importa se tem bolhas, se eu estou sentindo meus pés calejados, se tem bolhas de sangue, eu vou até o final. Por que alguns param antes do que ele? Porque mesmo se não ganhar a prova, está tudo bem, o conforto cerca eles desde que eles são pequenos. Mas para alguns daqueles caras, eles sabem: irmão, eu preciso ir até o final e dar tudo de mim, porque tem gente precisando daquilo que eu vou conquistar. Como que isso se aplica à minha jornada de fé? Irmão, tem uma geração esperando você derramar aquilo que recebeu. A palavra de Deus diz: toda a criação aguarda ansiosamente a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. André, é cansativo? É. Mas tem algum André de 15 anos atrás esperando ouvir o que o André de 15 anos depois tem para falar? Eu não posso me calar, ele precisa de mim. Esse entendimento, irmão, faz o teu chamado ter um peso diferente. O nosso chamado tem um peso diferente. É por isso que eu vou usar um português bem claro. É por isso que me irrita jovens com pouca intencionalidade na construção do chamado. É por isso que me entristece homens maduros com pouco zelo pelo chamado. Por quê? Porque parece que a gente esqueceu o peso do chamado que tem. Irmão, custou tudo para ele. Então se gasta e deixa custar tudo para você também. Paulo diz: olha, eu me gasto e eu me deixo ser gasto pelo chamado que eu tenho. Eu corro até conquistar o prêmio
que existe no final dessa corrida. Eu estou quase finalizando, mas eu queria de verdade saber, está fazendo sentido para alguém? Quantas vezes a gente canta, Deus, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, que eu queria compartilhar com você, irmão, você que está conectado, guarda essa chave em nome de Jesus. Se morreríamos por isso, então vamos viver por isso também. Se eu morreria pelo meu chamado, então viva pelo teu chamado também. Deus, eu morreria por você. A gente nem sempre está vivendo por Ele. Como é que a gente vai conseguir de fato acreditar que a gente morreria por Ele? Você morreria por isso, guarda essa chave, irmão. Viva por isso também. Sabe, tem uma coisa que eu acho interessante na pessoa de Pedro, é que a gente olha para aquilo que Pedro fez, e eu estou quase finalizando, a banda pode ir subindo, e Maiquinho, se a gente puder ficar com mais de uma câmera na pregação, seria incrível, deixar mais uma fixa aqui. A gente olha para Pedro, olha para mim que eu estou finalizando, Pedro negando Jesus, mas a gente esquece que o Pedro que negou Jesus, é o mesmo Pedro que fez tudo o que podia para defender o amigo, quando ele foi capturado. Guarda isso, irmão. A Bíblia diz que os soldados chegam lá para prender Jesus, e quando chegam lá, o que acontece? Pedro tira a espada, decepa a orelha do soldado. Irmão, é errado o que Pedro fez? É, na perspectiva da redenção, ou seja, guarda isso em nome de Jesus, vocês estão comigo? Amém? É errado o que Pedro fez? É, na perspectiva da redenção, ou seja, ele estava impedindo se cumprir aquilo que Deus já havia prometido, mas, se a gente for olhar pela perspectiva humana, o que Pedro fez nada mais foi do que um ato de socorro, de amor, dizendo, ninguém vai tirar o meu amigo de mim. O que Pedro fez, talvez é o que faltou em outros, que estavam passivos olhando de longe, Jesus ser entregue e não fizeram nada. Por quê? Porque não queriam se comprometer e talvez ser entregues também. Pedro negou Jesus alguns momentos depois, mas naquele momento, Pedro deu tudo que tinha, usou as armas que tinha, para tentar impedir que o amigo dele fosse roubado dele. Pedro olha o soldado chegando e dizendo, eu vou levá-lo para a corte. Pedro fala, não, se depender de mim, ninguém vai tirá-lo daqui. Você já ouviu uma expressão que a gente usa muito no Brasil? Só por cima do meu cadáver. É isso que Pedro declarou naquela noite. Vão levar o teu mestre, vão levar aquele que te chamou do meio da improbabilidade e tem feito você andar sobre as águas. Pedro fala, não, ninguém vai tirar ele daqui não, se depender de mim não. Ele saca a espada e decepa a orelha. André, você está dizendo que a gente tem que ser impulsivo? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente precisa usar todas as armas que tem para proteger aquilo que de verdade tem valor. Então eu quero finalizar aqui, eu queria te fazer um convite em nome de Jesus, guarda isso, olha para mim, não se distraia. Lute por isso. Lute pelo que, André? Lute pelo que você recebeu. Você recebeu uma casa? Lute por ela. Você que está me ouvindo de qualquer lugar do mundo, seu casamento está em crise, lute por ele. Seus filhos não te amam, você tem ouvido palavras dele que tem te entristecido, lute pelos seus filhos. Mas é difícil, mas são seus filhos. Mas é difícil, mas é o teu casamento. André, mas os meus pais me traumatizaram. Mas são os seus pais, mas é a sua mãe. Se não fosse ela, você não estaria de pé. Ela permitiu você ser gerado dentro dela e guardou você quando você era indefeso. Não importa se alguma falha de caráter dela entristeceu você quando era um pouco mais maduro, quando você não podia fazer nada, ela fez tudo por você. E talvez se ela não fez, é porque ela não sabia o que estava fazendo. Lembra de Jesus? Ele está na cruz, ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A oração do Pai Nosso é, nós perdoamos aqueles que nos devem, e nós pedimos, Pai, perdoa as nossas dívidas também. Irmão, a gente pede para que Deus nos perdoe, mas a gente precisa liberar perdão. A gente pede para que Deus nos supra, mas a gente precisa entender que o pão nosso de cada dia vem dele. Você está em crise no teu chamado? Lute por isso. Não abre mão do teu chamado, irmão. Jesus pagou um preço alto demais para te chamar pelo nome e te entregar algo que vale mais do que tudo aquilo que você poderia comprar com dinheiro. André, estou com crise na minha identidade. Lute por isso. Estou com crise no entendimento do meu gênero. Eu não quero entrar nesse parênteses agora, mas se você me perguntar o que eu creio que não há uma opção. Deus já nos fez nascer com a opção dele. Não me chamou para ter uma opção minha. Qual é a opção de gênero? Bom,
A opção que Deus fez para mim quando eu nasci foi macho. A opção que Deus fez para Cecília quando ela nasceu foi fêmea. A opção que Deus fez para Benício quando ele nasceu foi macho. Então eu não quero entrar nesse mérito de ideologia de gênero, mas se você está em crise na tua identidade, o meu conselho prático para você é: lute pela opção que Deus fez quando gerou você. Ele sabia o que estava fazendo. Faz sentido? André, a minha crise é de identidade, no sentido de o que eu vou fazer. Irmão, às vezes a gente gasta tempo tentando se arrumar por fora, mas nem sempre a gente gasta tempo tentando arrumar a nossa casa por dentro. Você acha errado fazer terapia? Claro que não. Errado é você viver em crise e achar que é normal. Você acha errado procurar um terapeuta, um psiquiatra? Não. Errado é você viver em depressão e achar que isso é normal. Deus não chamou você para viver se arrastando. Deus chamou você para viver governando. Deus não chamou você para viver como se fosse qualquer um, buscando o livramento o tempo inteiro. Deus chamou você para governar, irmão. Nós fomos chamados por Deus na nova aliança como reis e sacerdotes. Governamos tempestades e ministramos. O chamado de intercessores, guarda isso, irmão, e eu vou finalizar aqui. O chamado de intercessores não é um chamado específico para poucos. O chamado de intercessores é um chamado de Deus para todos. Sabe o que significa intercessão? Aqueles que ministram entre sessões. Você foi chamado para ministrar entre os céus e a terra. Nos agarramos nas realidades dos céus e colidimos violentamente com as realidades da terra. É o que Bill Johnson fala, é a expressão de fé. O que é fé? Fé é se apossar das realidades do reino de Deus e colidir violentamente com as realidades ao meu redor. Um reino inferior não subsiste. Então lute por isso. Lute pelo que Deus te deu, lute pelo que Deus te chama, lute pela família que você recebeu, lute pelo chamado que Ele depositou em você. Faz sentido para você? Fique de pé então, em nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre você. E eu quero batalhar com você e por você. Porque eu sei que tem pessoas aqui que talvez estão cansados, desanimados. Ei, irmão, olha para mim. Eu sei que tem pessoas até que estão dormindo, seja fisicamente ou espiritualmente. A minha oração para você é: desperta, tu que dormes. Desperta e resplandece. Existem nações para serem tocadas por você. Existem nações para ouvirem a mensagem que Deus plantou em você. Existem famílias que estão esperando você chegar lá e compartilhar aquilo que Deus fez na sua casa. Existem enfermos esperando para você compartilhar o testemunho de cura. Existem cativos esperando para você liberar um toque de libertação. Existem pessoas que estão aguardando ansiosamente a manifestação de quem você é e daquilo que você carrega. Eu quero orar com você. Feche teus olhos em nome de Jesus. André, resume tudo que você ministrou em uma palavra, em uma frase. A frase é: lute por isso. Custou demais para a gente viver como se fosse qualquer um. Irmão, o tempo passa rápido demais para a gente viver como se tivesse todo o tempo do mundo. Quando eu me formar, eu sirvo. Quando eu comprar minha casa própria, eu tenho mais tempo para a obra. Quando eu me casar, ei, irmão, para de colocar em uma conquista a desculpa daquilo que você já deveria estar fazendo. Nós não temos todo o tempo do mundo até que nos tornemos um com Ele. Nós não temos todo o tempo do mundo até que nós nos tornemos um com Ele na glória. Então o tempo depois que a gente morre é o tempo de usufruirmos dos galardões. Mas o tempo até que esse encontro aconteça é o tempo de gerarmos os galardões. Sermos gastos dia após dia por aquilo que Ele se gastou. Eu estou falando sobre ministério, eu estou falando sobre chamado, eu estou falando sobre família, eu estou falando sobre identidade, eu estou falando sobre sonhos, eu estou falando sobre visão. Seja a área que for que o inferno tocou e fez você desmotivar ou diminuir a tua expectativa, eu vim aqui te fazer um convite, irmão. Desperta e volte a sonhar. Deixa isso consumir você. Não é normal um cristão que não crê em milagres. Não é normal um crente que não deseja viver o sobrenatural. Não é normal você esperar qualquer coisa, porque em você não habita a vida de qualquer um. É o próprio Deus, aquele que venceu a morte, o inferno e ressuscitou. E a palavra diz que o próprio Espírito dele habita em nós. É por isso que nele vivemos e existimos e nos movemos.
É tudo dele, por ele, é por ele que são todas as coisas. É ele quem gera em nós tanto querer quanto efetuar. É ele quem nos dá fé, é ele quem nos mantém de pé. É ele quem nos gerou e é ele quem nos sustenta. É ele quem dá a promessa, é ele quem sustenta a promessa. É ele quem faz todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, como sermos gratos por tudo aquilo que ele tem feito? Lutando por tudo aquilo que ele nos deu. Lute por isso. Se você pode, levante suas mãos em nome de Jesus, declare comigo com autoridade. Diga: Pai, diga: eu entendi. Diga: para mim não custou nada. Diga: mas para o teu filho custou tudo. Diga: por isso eu dou a minha palavra. Diga: eu estou disponível e eu vou lutar por tudo aquilo que o Senhor já me deu. Declara com autoridade, irmão. Diga: eu vou lutar com tudo que eu posso, com tudo que eu tenho, todos os dias da minha vida, para zelar por aquilo que você me deu. Essa é a chave de Davi, irmão. Davi fala: Deus, eu não descansarei, as minhas pálpebras não se fecharão, até que a sua presença volte à cidade santa. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era consumido por aquilo que consumia Deus. Ele amava aquilo que Deus amava, irmão. O convite de Deus para nós é: ame aquilo que eu amo, seja consumido por aquilo que me consome, zele por aquilo que eu zelo, por aquilo que eu estou zelando. Tenha zelo também. Gratidão, irmão, não tem a ver com as legendas que a gente coloca no Instagram dizendo o quanto ele é bom. Gratidão tem a ver com aquilo que fazemos quando ninguém está olhando, porque nós sabemos que quem deveria olhar vê todas as coisas e sabe. Cada hora de serviço que nós fazemos, mesmo que ninguém veja, cada ato de justiça que nós fazemos, mesmo que ninguém celebre, cada esmola ou oferta ou generosidade que nós derramamos, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que não seja postado, tudo aquilo que nós derramamos aos pés dele. A palavra diz: olha, tudo que fizerem, faça como alguém que faz ao próprio Deus, faça como alguém que faz ao Senhor. Por isso nós fazemos, Deus, cuidamos dos nossos filhos como se estivessem cuidando do Senhor. Pai, nós cuidaremos do nosso chamado, porque nós sabemos que foi o Senhor quem nos deu e custou tudo para o teu filho. Nós lutaremos por isso, Pai, todos os dias da nossa vida. E eu oro, Jesus, para que seja derramado sobre nós esse espírito de ousadia, Pai. Dá encorajamento para aqueles que estão, Pai, passivos. Desperta aqueles que dormem, renova aqueles que pararam, encoraja aqueles que estão, Pai, com medo dos gigantes, ou do tamanho das ondas, ou das palavras contrárias. Nós não somos daqueles que retrocedem, pelo contrário, nós somos daqueles que permanecem e são salvos. Nós colocamos a mão no arado e não olharemos para trás. Não nos importa o tamanho dos gigantes, ou das ondas, ou das muralhas. Nós e toda a nossa casa te serviremos todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração, Paizinho. E nessa semana de Thanksgiving nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você é grato por isso, você pode celebrar no teu lugar. Se você é feliz, você pode fazer barulho. Vamos lá. Uma das perguntas que eu mais recebo, e você, eu acho que é um dos caras que tem mais propriedade para falar sobre isso nessa nova geração de pastores, é sobre como identificar o propósito. Você deve viver isso. Eu, no tempo que eu pregava no Brasil, cada final de conferência, cada final de culto que a gente ministrava fora, você tem... Pausou aqui, voltou. Você tem centenas de jovens que vêm fazer essa pergunta: pastor, como eu descubro o meu propósito? Como eu descubro qual é o meu chamado? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre formas práticas da gente identificar e discernir o propósito que tem, o chamado que tem. Então, eu acho que existem algumas ferramentas práticas para a gente viver esse negócio. Primeiro, quando você acha teu povo, tu acha seu destino. Eu acho que grande parte do nosso destino está ligado ao nosso povo. Você lembra quando Moisés, cara, ele estava sendo treinado para ser um faraó, mas o povo dele era outro. E quando ele encontrou o povo dele, ele encontrou o destino.
Então, a primeira coisa, você precisa encontrar o teu povo. Grande parte do nosso chamado está ligado ao nosso povo, está ligado àqueles que realmente vão caminhar com a gente. Então, a primeira coisa, você tem que achar teu povo. Como eu acho meu povo? Meu povo está ligado àquilo àquele lugar onde eu me conecto, sabe? Aquele lugar onde eu me sinto parte. E eu acho que isso é uma das ferramentas principais para você encontrar teu destino. Segunda coisa que eu acredito que faz parte prática, uma coisa prática para você encontrar o teu destino, ele está ligado às suas paixões e está ligado às suas dores. O que isso tem a ver, cara? O que te incomoda, cara? O que te acorda de manhã, que te faz bater teu coração, que te empurra para você ser aquele cara que vai sofrer por aquilo, e ainda que você esteja sofrendo por aquilo, o teu coração continua queimando e a dor se torna leve no meio da caminhada. Sim. E eu acho que isso são duas coisas muito legais para você ponderar aí quando você está escolhendo o que você vai ser na vida, para onde você está indo, cara. Sim. Eu acho que é uma das maiores crises da nossa geração, principalmente quem está caminhando com Deus e quer fluir no propósito, é identificar o chamado. E eu acho que nessa geração que a gente está, em que tem tantos ministérios sendo expostos, tem muita gente que olha para o ministério e fala: eu quero ser igual o Guga, eu quero ser igual o Theo Hayashi, eu quero ser igual, enfim, o André. E eu percebo muitas pessoas, por não terem discernido o chamado que tem, acabam tentando replicar o chamado do outro. Você acha que isso é comum ou é algo que talvez só eu tenha identificado nesses últimos anos? Não, eu acho que você está certo, cara. Eu acho que quando a gente não sabe que a gente é de verdade, a gente acaba exportando ou pegando coisa que não tem nada a ver com a gente, né? Que é case de sucesso. Sim. Eu acho que quando você olha, a palavra que eu tenho é essa aqui, cara. Eu acho que você pode ter inspiração, você pode ser influenciado, mas você não pode perder a tua essência. Uau. Então, você precisa ser influenciado sem perder a tua identidade, a tua real pegada, ou o que você realmente foi chamado para fazer. Sim. Então eu acho que talvez uma coisa que seja importante dentro desse processo de você não olhar para alguém ao ponto que você perca o teu DNA, o teu chamado, é você descobrir a tua real identidade, cara. A tua real identidade está em tua filiação em Deus. A primeira coisa, cara, que eu acho que é importante na vida é você entender que você é amado. E quando você entende que você é amado, que você baseia a tua vida num sentimento que você é amado por Deus, você começa agora a ser autêntico. Sim. Que você não quer reproduzir, você sabe que você não precisa ser aceito, você já foi aceito. Amém. Você não precisa buscar uma aceitação de pessoas, você já foi aceito por Deus, e isso gera uma consistência para você construir a tua identidade e construir o teu chamado de uma maneira autêntica. Sim, eu acho que é uma busca muito pessoal de autoconhecimento também, né, Guga? Porque eu não lembro de quem é essa citação, mas eu acho que ela se encaixa perfeitamente nesse aspecto. Quem descobriu quem é, não deseja ser mais ninguém além de si mesmo. Então, eu vejo muita gente querendo descobrir o propósito, mas ainda não se descobriu, né? Como você falou, ainda não se descobriu em Deus, e aí acaba batendo cabeça. Guga, uma das perguntas que eu recebi, eu acho que tem muito a ver com o seu ministério também. Você é um cara que flui muito nos dons, a gente viveu várias coisas juntos nos acampamentos e coisas que eu já tive prazer de te receber lá no Rio. Eu vejo pelo que você tem vivido na tua igreja, como igreja local e nos lugares onde você vai também, manifestação de milagres, pessoas sendo curadas, crianças fluindo nos dons, seus filhos extremamente ativados nesse mover profético. Uma das perguntas que eu recebi é a respeito de unção, e eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Eu acho, eu penso, André, que a unção, ela é fruto de um processo de entrega, cara. Porque se você pensar, a palavra Getsemane, ela vem da prensa da oliva, né? É o lugar da prensa. Então é onde você pega o fruto da oliveira e prensa ele para que saia um óleo. E a oliveira, o fruto da oliveira, que é a azeitona, ela tem 4 tipos de óleo. O primeiro óleo, você passa a prensa, e a prensa, aquela primeira prensa, produz um tipo de óleo que é o óleo para você comer, é o óleo comestível.
Você passa a prensa de novo e aí gera um segundo tipo de óleo. Esse segundo tipo de óleo, ele é para as lamparinas. Então se coloca as lamparinas para acender ali e ficar aquele fogo. Existe uma terceira prensa que passa e essa prensa gera um outro óleo, que é um óleo para se fazer sabão. E existe uma última prensa, que é o óleo que é levado para os templos, para as sinagogas, para ungir. Então, eu penso que muitas vezes a gente confunde talento com unção. Muito bom, A gente confunde pessoas talentosas, a gente fala, cara, que unção. Cara, se tu vai num bar, ou tu vai num restaurante, tu pega um cara tocando de uma maneira excelente, de uma maneira assim, absurda. Tem gente que pensa que aquilo é unção, cara. Não, é um talento, cara. Ele tem um talento na vida dele. A unção quebra o jugo, a unção bota em liberdade os cativos. A unção, ela promove algo maior do que apenas uma sensação emocional. Então, eu acho que a nossa geração precisa passar por um processo. Esse processo, literalmente, gera uma unção. Na verdade, eu acho que existem duas maneiras de você receber uma unção. A primeira, aquela que Paulo transferiu para Timóteo, né? Ele fala, olha, não despreze o dom que há em ti, a unção que há em ti, que foi lhe dada pela imposição das minhas mãos. Existe uma unção que vem de graça, cara. Você recebe uma posição de mãos, ou você recebe uma palavra, ou você está num ambiente saturado de Deus, você recebe aquela unção, isso é de graça. Mas existe uma unção que vem pelo processo. E quando você passa por esse processo, que muitas vezes é um processo de renúncia doloroso, ou algo que você tem que abrir mão, isso vai produzindo em você uma unção que é nada mais, nada menos de que você ter autoridade sobre algo, né? Você está capacitado para algo, isso é unção. Capacitação para fazer algo sobrenatural, né? E é muito perceptível para o homem espiritual quando alguém está fluindo na unção ou quando só tem uma boa performance envolvida, né? O que me preocupa, e é uma das coisas que eu vou falar daqui a pouco na mensagem, é quando a gente acaba tendo uma busca sensorial. A gente só quer que Jesus toque a gente. Jesus quer muito mais do que tocar a tua epiderme. Jesus, ele quer preencher você por inteiro. Então, eu acho que essa questão de unção, Guga, sem dúvida alguma, foi o que gerou um romper no meu ministério. E todas as vezes que eu estou ocupado demais e estou com menos tempo com Deus e secreto, para mim é muito perceptível quando as minhas botijas estão vazias, digamos assim. E é muito perceptível quando você também está completamente mergulhado. Parece que até o tom da sua voz é carregado com mais autoridade. Parece que quando você libera palavras, os sinais são visíveis e são ainda mais intensos. E eu não consigo me imaginar fluindo sem a unção. Eu acho que se algum momento fosse esvaziado dela, eu preferiria sentar e quem sabe algum dia retomar o ministério, mas eu acho surreal alguém subir para falar de Deus vazio dele, né? É louco isso, né? Você já passou um momento assim? Eu já tive momentos que eu subi e aí depois de algum tempo eu falei, Jesus, foi você que me chamou ou você transborda isso aqui ou eu não tenho o que falar. Me ajuda, eu só não quero te atrapalhar hoje. É isso, cara, e é isso que diferencia ministérios de ministérios, porque você pode ter, como você falou, uma boa performance. Claro que a gente quer isso, cara, a gente quer pessoas que saibam falar, lógico que a gente quer ligar, casar a unção com a excelência, a unção com o dom, a unção com uma boa produção, cara, mas não tem a ver com luz, não tem a ver com igreja preta, não tem a ver com LED atrás, tudo isso é importante, cara. Nas nossas igrejas, sim, a gente tem isso como uma maneira de linguagem, né, para atingir uma geração. Mas mais do que isso, cara, é a nossa vida no secreto, é o que você falou. Amém. Amém, Guga. Outra pergunta que eu queria te fazer, e agora a gente sendo um pouco mais específico, inclusive a galera que está com a gente online, daqui a pouco, a gente tem mais alguns minutos, eu vou fazer algumas perguntas para o Guga e daqui a pouco o tema da live de hoje é sobre felicidade. Irmão, pelo amor de Deus, se você conhece alguém que tem enfrentado problemas de ansiedade, talvez a pessoa tem tudo que sempre sonhou ter e ainda assim não consegue se sentir feliz, talvez seja você essa pessoa, não sai daqui. Eu tenho uma palavra que eu estou debaixo de muito temor para compartilhar ela, e eu tenho plena convicção que ela vai gerar vida em você. Deus está ministrando ao longo dessa semana sobre esse tema, e hoje em especial ele me deu uma chave que eu tenho convicção que vai te ajudar a romper. Eu acho que grande parte do que a gente tem vivido está ligado a uma palavra chamada confusão.
quando a gente entender o que de fato é felicidade, a gente vai perceber que ela estava mais presente do que a gente imaginava. Então, segura aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre felicidade. E agora eu estou com o Gustavo Paiva, você que está entrando ao vivo com a gente, um dos líderes do Descend no Brasil, liderou o Descend em Brasília. Ele é um pai incrível, eu conheço de perto e a família dele me inspira. Eu quero ser um pai que ativa os meus filhos nos dons, como o Guga é. Pastor local, um cara que tem uma história incrível com Deus. E se você talvez conhece há pouco tempo o Guga, não sabe que ele é cantor também. Eu já tentei fazer ele cantar numa conferência lá no Rio, mas não rolou. Tô aposentado, irmão. Não. Quando ele estiver em Miami, eu quero ver você fluindo junto com a gente aqui. Guga, é o seguinte, vamos jogar um pouco mais de fogo nessa conversa, nesse hangout. Uma das perguntas que me fizeram e me preocupou muito o entendimento que algumas pessoas podem ter de que as duas coisas podem coexistir. Ou seja, algo que fere princípios e um relacionamento com Deus. Uma das perguntas que me fizeram foi: eu sou bissexual e eu quero voltar a ter relacionamento com Deus. Como conviver com isso sem me sentir culpado? E a palavra conviver, eu confesso que me chocou um pouco. Fala um pouco sobre. Vamos lá. Eu acho que a gente precisa criar uma igreja inclusiva, mas não permissiva. Perfeito. A minha palavra para quem fez essa pergunta é o seguinte: cara, você precisa de um ambiente seguro para poder andar. Mas esse ambiente seguro que você estiver inserido precisa te levar a uma transformação. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1 claramente sobre esse tipo de prática. E a Bíblia é nosso manual de fé, cara, é algo que é imutável. A Bíblia fala, a própria palavra diz que vai passar céu e terra, mas as palavras não vão passar. Agora, o que eu quero que você entenda é que antes de haver uma transformação, precisa haver uma proteção. Jesus, quando achou aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus se colocou por ela e depois ele disse: vai, não peques mais. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Jesus se coloca por você, cara. E ele se coloca para te proteger. Mas ele vai te dizer, cara, vai, não peques mais. O amor transforma. O amor não pode te deixar do jeito que está. E a verdade é que não tem como conviver. Tem como andar um processo de transformação. Então, o meu conselho para você é o seguinte, cara: você precisa conhecer Jesus, porque à medida que você conhecer Jesus, você vai ver que aquilo que você acha que hoje é certo da tua vida, amanhã você vai ver que não é certo. E a própria palavra vai te lavar, vai te transformar. Mas você saiba que existe uma igreja que se coloca para te proteger numa caminhada, mas para que você não conviva muito tempo com aquilo que pode te matar e te ferir. Perfeito. O que você pensa disso, né? Muito boa a resposta, Guga. Uma das coisas que, principalmente agora como pastor local full, eu tenho percebido nos gabinetes que a gente faz e na luta que algumas ovelhas enfrentam, é que a grande verdade é que a gente domestica os nossos gigantes. No início eles incomodam, no início eles amedrontam a gente. O problema é que depois de um tempo a gente começa a se habituar com a voz deles. E aquilo que lá no início da nossa caminhada gerava muito temor, depois de um tempo já começa a se tornar familiar. E isso é muito perigoso, né? Quando alguém chega e pergunta: pastor,